Fala galerinha, aqui é o Herbert Almeida. Nesse vídeo nós vamos apresentar 10 dicas indispensáveis para qualquer concurso público. Na verdade são dicas focadas no alto nível, com jurisprudência recente e muitos temas aprofundados. Na verdade, essas 10 dicas eu havia gravado para rodar no projeto do Estratégia Concursos sobre o TSE unificado. Mas olha só, assim que eu terminei de gravar, houve o anúncio da mudança de banca. Só que eu não quero perder esse conteúdo, já que ele foi gravado em altíssimo nível. Então, ele é de fato um conteúdo focado na Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Mesmo assim, é um conteúdo muito rico, independentemente da banca que você vai prestar. Então, se você vai fazer CNU, se você vai fazer algum concurso FGV, ou até mesmo concurso Sebrasp, a exemplo do TSE unificado, enfim, independentemente do concurso público, eu recomendo muito que você maratone com essas nossas dicas. Então, daqui para frente, entra então as nossas dicas. Se você gostou, já deixa o seu like, deixa o comentário aqui embaixo e não se esqueça, logicamente, de se inscrever no nosso canal e ativar o nosso sininho. Um grande abraço e vamos com as dicas. A nossa dica de hoje é sobre registros de atos de pessoal. Professor, que história é essa de registro de atos de pessoal? Só para vocês entenderem, entre as competências do Tribunal de Contas da União está a competência de registrar a legalidade da admissão de pessoal e da concessão de aposentadoria, reforma e pensão. Essa competência consta no artigo 71, inciso 3 da Constituição, que diz que compete ao Tribunal de Contas da União apreciar para fins de registro a legalidade, e aí ele coloca assim, dos atos de admissão de pessoal a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Quando eu faço a apreciação da admissão de pessoal, eu não analiso o provimento de cargo em comissão. Então, na admissão, no registro da admissão de pessoal, eu analiso qualquer tipo de provimento. Pode ser efetivo, empregado público, temporário. Mas eu não analiso o provimento em comissão. Agora, o próximo tópico. O Tribunal de Contas da União também aprecia para fins de registro a concessão de aposentadoria, reforma e pensão. Só que ele não vai analisar melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Exemplo, o servidor foi aposentado por invalidez e por alguma razão estava recebendo proventos proporcionais. Entrou na justiça, conseguiu mudar isso para proventos integrais. Como mudou o título concessório, manda para o TCU fazer um novo registro. Agora o servidor se aposentou no dia X com proventos proporcionais e recebeu uma revisão geral anual, que é a atualização por causa da inflação. Não precisa registrar novamente, porque eu não alterei o fundamento legal do ato concessório. Até aqui tudo tranquilo. Só que agora a gente vai começar a aprofundar o negócio. Primeiro a gente vai falar da súmula vinculante 3 do STF. A súmula vinculante 3 do STF confirma pra gente que a concessão de aposentadoria é um ato complexo. Por que é um ato complexo? Porque depende da análise do órgão e do Tribunal de Contas da União. Enquanto não houver análise dos dois, o ato não está pronto. Consequentemente, se o TCU indeferir o registro, ele não precisa conceder contraditório. Por que não? Porque eu ainda não tenho um ato pronto. Só há contraditório se o ato já está pronto. Olha o que diz a súmula vinculante 3. Nos processos perante o TCU, asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando a decisão puder resultar na anulação ou revogação de ato que beneficie o interessado. Excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Então, na análise de aposentadoria, reforma e pensão, o TCU não concede contraditório e ampla defesa. Porém, o STF colocou um freio para a atuação do Tribunal de Contas da União. Falou o seguinte, TCU, você não precisa conceder contraditório, mas também não pode demorar muito tempo. E aí o STF falou para a gente que os tribunais de contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. Esse prazo conta a partir da chegada do processo na Corte de Contas, então não é do dia que o órgão concede, mas do dia em que o tribunal recebe o processo. Começa a correr o prazo de 5 anos, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Por fim, tem uma outra tese que foi fixada pelo STF, que mostra para a gente que não existe hierarquia entre o Tribunal de Contas e o Poder Legislativo. Nesse caso, se o Tribunal de Contas
indefere o registro, não pode o Poder Legislativo invadir essa questão e revisar a decisão do Tribunal de Contas. Olha o que o STF falou. A competência técnica do Tribunal de Contas, ao negar registro de admissão de pessoal, não se subordina à revisão pelo Poder Legislativo respectivo. A partir de todas essas informações, eu vou fazer esse resumão sobre registro de atos de pessoal. Vem comigo. Primeiro, o que é o registro de atos de pessoal? É um controle de legalidade realizado pelo Tribunal de Contas. O que é registrado pelo Tribunal de Contas? A admissão e a aposentadoria, reforma e pensão. Na admissão, o tribunal não registra provimento em comissão. E na concessão de aposentadoria, reforma e pensão, ele não analisa melhoria que não altera o fundamento legal do ato concessório. Na jurisprudência do STF, é ato administrativo complexo, não tem contraditório e ampla defesa, conforme a súmula vinculante 3. O Tribunal de Contas tem 5 anos para julgar a legalidade, a contar da chegada do processo à Corte de Contas. Se não analisar em 5 anos, o registro é concedido automaticamente. E, por fim, não se submete à revisão pelo Poder Legislativo. Como será que isso pode cair em questões de concurso público? Vamos lá. O Tribunal de Contas do Estado Delta negou o registro de admissão de pessoal realizado pelo município Alfa, situado no Estado. Ocorre que a Câmara de Vereadores não concordou com a Corte de Contas, razão pelo qual reviu a mencionada negativa por meio de decisão na metade de seus membros. Considerando o controle externo exercido pelo Legislativo sobre atos administrativos, à luz da orientação do STF, firmada em sede de repercussão geral, é correto afirmar que, letra A, a decisão da Câmara está respaldada pela Constituição, na medida em que a Corte de Contas é órgão auxiliar do Legislativo. Pessoal, de fato, o Tribunal de Contas presta o auxílio ao Poder Legislativo, mas isso não significa que o Tribunal de Contas é subordinado ao Legislativo. Então a letra A está errada. Letra B. A Câmara de Vereadores só poderia ter revisto a decisão por meio de decisão de 2/3 dos seus membros. Errado. Essa exigência de 2/3 acontece no julgamento das contas do prefeito municipal. Quando a Câmara julga as contas do prefeito, se ela quiser contrariar o parecer prévio do Tribunal de Contas, ela precisa de um quórum de 2/3 dos seus membros para contrariar o parecer prévio. Aqui eu estou falando de registro e não de parecer prévio. Então a letra B está errada. Letra C. A competência técnica da Corte de Contas, ao promover a negativa em questão, não se subordina à revisão do Poder Legislativo. Esse é o nosso gabarito, conforme tese que nós acabamos de ver. Vamos para a letra D. A Câmara de Vereadores não poderá rever a decisão da Corte de Contas na situação descrita, ou em qualquer outra situação, pois este é um órgão independente. Esse item está errado. Eu não concordo totalmente com esse gabarito. Mas o que ele está falando de outra situação? Qual seria uma situação em que a Câmara poderia rever a decisão do tribunal? No julgamento das contas do prefeito. O Tribunal de Contas emite parecer prévio e a Câmara pode rejeitar o parecer prévio, mediante decisão de 2/3 dos seus membros. Não é rever a decisão do tribunal propriamente dita, porque o tribunal só emite um parecer, que é uma peça de conteúdo não vinculante. Quem julga de fato é a Câmara Municipal, mas a FGV fez uma interpretação como se estivesse revendo a decisão do tribunal. Tudo bem, a gente entende o que a FGV quis dizer e por isso marcamos o item como errado. Sobra a letra E. A Câmara de Vereadores apenas teria competência para rever negativa realizada por Tribunal de Contas Municipal, criada após a Constituição de 88. Só para ficar claro, não é possível criar Tribunal de Contas Municipal após a Constituição de 88. Um município não pode criar o seu próprio Tribunal de Contas. Nós temos o de São Paulo e o do Rio. Novos não podem surgir. É diferente do Tribunal de Contas dos municípios, que é um órgão estadual que fiscaliza vários municípios. Esse pode criar. Agora, um Tribunal de Contas municipal, a Constituição de 88 veda a criação de novos, preservando os 2 já existentes. Com isso, o gabarito é a C de casa e assim nós fechamos mais uma dica desse projeto sensacional. E hoje nós vamos falar sobre estabilidade provisória e licença maternidade. Esse caso especificamente está dentro de um rol de benefícios que o STF vem analisando recentemente, principalmente em relação à servidora gestante. E uma dúvida que se existia era o seguinte:
Nós já sabemos que a servidora ocupante de cargo de provimento efetivo tem direito à licença maternidade em razão do nascimento do seu filho e, além disso, ela tem aquela estabilidade provisória, que é uma proteção que se tem dentro do emprego, semelhante ao que acontece na iniciativa privada. Pois bem, a dúvida que se vem é o seguinte: e a servidora contratada em regime temporário, aquele para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público? E mais ainda, e a servidora que exerce exclusivamente cargo de provimento em comissão, teriam elas o direito à licença maternidade? E além disso, quando elas regressam ao serviço público, elas teriam aquela proteção, aquela estabilidade provisória que é concedida para a mãe durante um período após o nascimento da criança? E aí, será que sim? Será que não? O STF analisou esse caso no RE 842844, foi um tema de repercussão geral, que é o 542, que foi julgado em outubro de 2023, e foi fixada a seguinte tese: a trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença maternidade e à estabilidade provisória. Tanto faz o regime jurídico ao qual ela esteja submetida. Pode ser regime contratual, como aquele regido pela CLT, pode ser um regime administrativo, como acontece às servidoras que exercem cargo em comissão, que se submetem a um regime estatutário. Também a servidora efetiva segue o regime estatutário, e até o servidor temporário, o agente temporário, segue um regime estatutário especial, nós chamamos de terceiro regime. É como se a gente tivesse o regime estatutário, o regime da CLT e um regime especial para o servidor temporário. Independentemente desse regime, todas as servidoras gestantes terão licença maternidade e também a estabilidade provisória. Existem alguns pontos que o STF não esclareceu muito bem nesse julgamento, mas ele deixou claro, e é isso que é fundamental para a gente, que a servidora goza sim desse benefício. Não importa se o cargo é cargo de provimento em comissão, se é contrato por tempo determinado, se é CLT, se é servidor efetivo, todas elas terão essa benesse. No informativo 1111, que publicou essa decisão, o resumo elaborado pelo STF disse o seguinte: dada a prevalência da proteção constitucional à maternidade e à infância, a gestante contratada pela administração por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão também possui direito à licença maternidade de 120 dias. Óbvio que aqui ele está citando 120 dias, porque 120 dias é o prazo que é citado na Constituição e que é citado expressamente na Lei 812. E acrescenta ainda: além disso, tem direito à estabilidade provisória, desde a gravidez até 5 meses após o parto. Então, a servidora, quando regressar ao serviço público, por exemplo, não pode ser imediatamente dispensada ou exonerada, porque ela tem o prazo de 5 meses após o parto de proteção. É a tal da estabilidade provisória. Deixa eu acrescentar mais um pouquinho. No acórdão que foi publicado e que saiu essa tese, constou o seguinte trecho: a proteção ao trabalho da mulher gestante é medida justa e necessária, independentemente da natureza do vínculo empregatício. Aí olha só o que o STF fala: pode ser seletista, pode ser temporário, pode ser estatutário. E da modalidade do prazo de contrato de trabalho e da forma de provimento, seja em caráter efetivo, em comissão ou demissível ad nutum. Demissível ad nutum é o cargo em comissão, que é de livre exoneração. E o relator ainda acrescentou no seu voto o seguinte, porque se questionou: olha, mas se eu estabeleço uma estabilidade provisória, eu não estaria tirando a faculdade que o gestor tem de exonerar a servidora que exerce cargo em comissão? O STF falou que não. Basta que a autoridade faça uma indenização para a servidora, se assim o quiser. E falou o seguinte: a autonomia do administrador, porém, não restará eliminada. Poderá exonerar, como se disse, pagando-se, porém, a indenização substitutiva correspondente ao período da estabilidade provisória, ou seja, até 5 meses após o parto. Na prática, se a autoridade fizer questão de exonerar a servidora, ela vai pagar a remuneração de 5 meses após o parto para a servidora e aí sim poderia fazer a exoneração, como funciona, ou semelhante ao que funciona na iniciativa privada. Vem com a gente agora que nós vamos resumir tudo isso. O que pode cair na sua prova? A servidora gestante tem direito à licença maternidade. Lembrando que no voto o STF fala do prazo geral, que é aquele prazo de 120 dias. E além disso tem direito à estabilidade provisória por até 5 meses após o parto.
E esse benefício, ou esses benefícios, se aplicam independentemente do regime jurídico da servidora. Pode ser administrativo ou contratual, cargo em comissão temporário ou até qualquer outro tipo de regime. Show de bola! E como que isso pode cair em prova? Bom, ainda não tem questão disso, mas eu já elaborei uma questão inédita com a cara da FGV. Olha só. Joana é servidora ocupante de cargo exclusivamente em comissão. Mara é professora contratada sob regime temporário. E Juliana é servidora ocupante de cargo efetivo, mas está no estágio probatório e ainda não adquiriu a estabilidade. As três servidoras, só para a gente acrescentar aqui, as três servidoras são gestantes e solicitaram ao setor de recursos humanos informações acerca dos benefícios da licença maternidade e da estabilidade provisória para as gestantes. Em resposta, o setor responsável informou que, letra A, não será possível conceder a licença maternidade e a estabilidade provisória para as três servidoras, uma vez que não possuem estabilidade no cargo. Errado. Essas medidas independem da estabilidade, nós já vimos porque independe do regime jurídico da contratação. Letra B. Juliana poderá gozar da licença maternidade e da estabilidade provisória, a despeito de não ter sido confirmada no cargo. Lembra, Juliana é servidora efetiva, mas ainda não adquiriu a estabilidade. Mas esses direitos não são extensíveis às demais servidoras, em razão do regime jurídico das contratações. Errado, porque tanto faz o regime jurídico. Mara poderá gozar de licença maternidade e da estabilidade provisória, desde que o termo final não exceda o prazo da contratação temporária. Errado, porque imagina que ela seria contratada até o final do ano, por exemplo, e a filha dela ou o filho dela nasceu em agosto, coisa do tipo. Ela terá a estabilidade provisória pelo prazo de 5 meses após o parto, ou seja, vai exceder o período que inicialmente seria a contratação temporária, já que ela tem essa proteção. Letra D. As três servidoras poderão gozar da licença maternidade e da estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo. Esse é o gabarito, exatamente como nós vimos na tese fixada pelo STF. Não se esqueçam, a tese é o que é mais provável de cair na sua prova. Então, a tese você tem que guardar. E para finalizar, a letra E diz assim, ó, Joana terá direito à licença maternidade, mas estabilidade provisória não lhe é aplicável, uma vez que seu cargo é de livre exoneração. Já vimos que ela tem sim direito aos dois benefícios, licença maternidade e estabilidade provisória. Com isso, o gabarito é a letra D de dado e agora você tá craque. Hoje vamos com mais uma dica de direito administrativo. Vamos falar sobre a Ordem dos Advogados do Brasil e as demais entidades de fiscalização profissional. Professor, como assim entidade de fiscalização? O que é isso? Você sabe que as profissões regulamentadas, elas têm o seu conselho de fiscalização. Por exemplo, para a educação física, existe o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Educação Física. Para a medicina, tem os Conselhos Regionais e o Conselho Federal de Medicina. Para a contabilidade, a mesma coisa. E também existe o caso da Ordem dos Advogados do Brasil, que fiscaliza a profissão dos advogados. Existem vários debates sobre o regime dos conselhos de fiscalização profissional. O STF, há algum tempo, decidiu que os conselhos de fiscalização em geral, aqui esquece a OAB, estou falando dos conselhos como um todo, exceto a OAB. Os conselhos, eles compõem a administração pública. Consequentemente, como eles fiscalizam uma atividade profissional, existe um poder de império nessa atividade. Logo, os conselhos possuem natureza de autarquia. Mais especificamente, eles são autarquias federais. Porém, o STF também já decidiu que essa regra não vale para a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Segundo o STF, a OAB, apesar de fiscalizar profissões, não faz parte da administração pública. Logo, é uma entidade de direito privado. É uma entidade, nas palavras do STF, sui generis. Sui generis significa que ela é uma entidade especial. Ela é uma entidade diferente das demais, porque ela exerce uma função primordial para o exercício da função jurisdicional pelo Estado. Então, os conselhos, em geral, são autarquias, fazem parte da administração pública e, consequentemente, possuem natureza jurídica de direito público. A OAB não faz parte da administração pública e é considerada uma entidade privada, uma entidade particular. Logo, é uma entidade de direito privado. Além disso, o STF, apesar de falar que os conselhos em geral
fazem parte da administração pública, ele diz que os conselhos eles têm um regime jurídico misturado, um regime jurídico híbrido, porque tem regras de direito público e regras de direito privado. Por exemplo, o STF já nos disse que os conselhos em geral devem prestar contas ao TCU, realizam licitação pública, com base agora na Lei 14.133, e devem promover concurso público. Por outro lado, os conselhos seguem algumas regras de direito privado, uma vez que, primeiro, não se submetem ao regime de precatórios. Precatório é para cobrar as dívidas do Estado. Como o conselho é uma autarquia, em regra, ele estaria sujeito ao regime de precatórios, mas o STF falou que não. Então, para os conselhos, existe uma situação especial. A cobrança dos débitos dos conselhos não segue o regime de precatórios. Segunda característica, os conselhos contratam pessoal, ou pelo menos podem contratar, via CLT, ou seja, os seus agentes são empregados públicos e não servidores estatutários. Então o conselho presta concurso, faz licitação, presta contas ao Tribunal de Contas da União, porém o regime de pessoal é da CLT e não se submete ao regime de precatórios. Já a OAB, como é uma entidade privada, não precisa fazer licitação pública e nem faz concurso público. Só que, mesmo assim, o TCU, o Tribunal de Contas da União, havia afirmado que, mesmo não integrando a administração, a OAB deveria prestar contas ao TCU. A argumentação do Tribunal de Contas da União é que, segundo a Constituição, presta contas entidade pública ou privada que gerencie recursos públicos. Então, mesmo a OAB não integrando a administração, o TCU entendia que os recursos arrecadados pela OAB eram públicos, logo ela deveria lhe prestar contas. O STF aceitou essa tese do TCU? Não, não aceitou. O STF fixou recentemente no tema 1024, julgado em abril de 2023, que o Conselho Federal e os conselhos seccionais da OAB não estão obrigados a prestar contas ao TCU nem a qualquer outra entidade externa. Então a OAB não presta contas ao Tribunal de Contas da União. Então ficou assim, conselhos em geral e OAB. Os conselhos em geral compõem a administração, são autarquias, entidades de direito público. Mas o regime jurídico tem regras misturadas, de direito público e de direito privado. Prestam concurso, fazem licitação, prestam contas ao TCU. Não se submete ao regime de precatórios e o regime de pessoal é da CLT. A OAB não compõe a administração, é uma entidade de direito privado, não presta contas ao TCU, não faz licitação e não faz concurso público. Vamos resolver uma questão inédita no estilo da FGV. Acerca do controle externo dos conselhos de fiscalização e da OAB, é correto afirmar que os conselhos de fiscalização não fazem parte da administração pública. Errado. Eles compõem a administração pública, a exceção é a OAB. A Ordem dos Advogados do Brasil se submete ao controle do TCU. Errado, porque ela não presta contas e não está sujeita a qualquer controle externo. Os conselhos de fiscalização são entidades privadas, motivo pelo qual não realizam concurso e processo de licitação. Errado, eles fazem parte da administração e eles fazem concurso e licitação. Os conselhos de fiscalização devem promover concurso público, certo, mas podem contratar pessoal sob o regime da CLT, certo, porque o STF entendeu que é constitucional a regra que permite que os conselhos contratem empregados públicos. Gabarito D de dado. E a letra E, os conselhos se submetem integralmente ao regime de direito público, motivo pelo qual os seus débitos são executados pelo regime de precatórios. Errado. Os conselhos não estão sujeitos ao regime de precatórios judiciais. Com isso, nós concluímos mais um item, mais uma dica de quem é boa para cair na sua prova. Vamos falar da diferença entre o termo de colaboração e o termo de fomento. Esse é um tema que envolve as entidades paraestatais. Entidades paraestatais são entidades privadas que não fazem parte da administração pública, mas que firmam algum tipo de parceria com o Estado. Essas entidades são sem fins lucrativos. Por isso que é muito comum chamar essas entidades de organizações não governamentais, aquele popular termo ONG. Essas entidades, elas compõem também o que a gente chama de terceiro setor. Por que terceiro setor? Nós temos o primeiro setor, que é o Estado, o segundo setor, que é o mercado, que tem finalidade lucrativa,
E o terceiro setor, que não faz parte do Estado, mas também não busca lucro, logo não faz parte do mercado e por isso que é chamado de terceiro setor. Bom, você já sabe então o que são as entidades paraestatais. Pessoal, nos anos 90 surgiram várias categorias de entidades paraestatais firmando parcerias com o Estado, como as organizações sociais, as organizações da sociedade civil de interesse público e também tem um conceito mais antigo, que é o Serviço Social Autônomo, que é formado pelo Sistema S, SESI, SENAI, SENAC, SENAT e etc. Porém, em 2014 surgiu um novo regime de parcerias, que é o regime da Lei 13.019, inclusive chamada de Lei das Parcerias. A Lei 13.019 criou 3 instrumentos de parcerias. E sobre esses 3 instrumentos nós vamos falar agora na nossa aula. Mas segura aí que eu vou te dar um macete infalível para você saber para quando que se adota cada um desses termos. Nós temos primeiro o termo de colaboração e também o termo de fomento. Qual que é a diferença dos dois? Tanto o termo de colaboração quanto o termo de fomento envolvem a transferência de recursos financeiros. Em outras palavras, eles envolvem a transferência de dinheiro. Nós temos também um outro instrumento que é chamado de acordo de cooperação. Só que o acordo de cooperação não tem a transferência de dinheiro. Então, a primeira parte já fica tranquila. Se não houver transferência de dinheiro, se não houver transferência de recursos financeiros, o instrumento é chamado de acordo de cooperação. Mas agora a dificuldade é lembrar. Professor, eu tenho tanta coisa para estudar. Além disso, tem contrato de gestão, termo de parceria e mais um monte de outros nomes. Como é que eu vou lembrar disso aqui, professor? Calma que eu vou te dar um segredo, vou te dar um macete. No termo de colaboração, nós temos dinheiro e a iniciativa, ou seja, a proposta para firmar a parceria é da administração pública. E qual que é a forma de você memorizar isso aqui? É só você pegar o A que você vai encontrar. Aqui no nosso termo de colaboração, deixa eu tentar fazer diferente, deixa eu trazer para cá. Você vai pegar esse A aqui do nosso termo de colaboração e vai lembrar que esse A é o A de administração pública. Professor, como assim o A de administração pública? Quem é que firma a proposta? Quem é que faz a proposta? A administração pública. Então, o A é o nosso A de administração pública. Então, colaboração tem 3 As. Esse A você usa para escrever administração pública. E aí você não vai errar mais esse negócio na sua prova. Por outro lado, quando a gente fala do fomento, o fomento, a iniciativa é da organização da sociedade civil. O máximo que você vai encontrar aqui é o O. Você vai encontrar aqui no termo fomento o O de organização da sociedade civil. Claro que também tem O no colaboração, mas no fomento só tem o O. Então a iniciativa é da organização da sociedade civil. E como que isso cai em questão de concurso público? Vamos colocar um macete em prática? Olha essa questão do Banco do Brasil. Considere que um grupo de amigos decida criar uma organização da sociedade civil voltada à preservação ambiental, desenvolvendo periodicamente mutirões de limpeza em parques e praças. Após 10 anos de atuação, a organização decidiu solicitar ao governo estadual o estabelecimento de um vínculo por meio de repasse de recursos financeiros. Olha só, eu tenho dinheiro e quem está propondo é a OSC, é a organização que está solicitando. Então a proposta parte da organização da sociedade civil. Para isso, qual o instrumento de parceria que ela vai firmar? Termo de fomento, que tem o O de organização da sociedade civil. Termo de parceria, que é citado na questão, é firmado com as OCIPs, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, que nós não estamos estudando nessa dica. Termo de cooperação não é um instrumento que você encontra na Lei 13.019. A 13.019 tem só o acordo de cooperação, então também não é isso aqui. Aí aqui ele tem o acordo de gestão, lembrando que também não teria esse instrumento, seria o contrato de gestão com as organizações sociais, e descentralização por competências não é um instrumento de parceria. Até pegaram leve nessa questão, porque poderiam ter colocado também o termo de colaboração,
mas ainda assim o macete serviu para resolver alguma questão de prova. Gabarito B de bola, e com isso você supera mais um assunto, e eu espero que mais uma vez você tenha gostado dessa dica. Conhecia esse macete? Conta para mim aqui nos comentários, e não se esqueça de deixar o seu like. E nesta dica nós vamos falar sobre uma nova súmula do STJ. A FGV adora cobrar jurisprudência e eu tenho certeza absoluta que esse tema estará na sua prova. A súmula que eu estou falando é a súmula 665 do STJ, que trata sobre o processo administrativo disciplinar. Mais especificamente sobre o controle jurisdicional, o controle do Poder Judiciário sobre o resultado do processo disciplinar. Vamos dar uma olhadinha no quadro para ver o que se trata. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, o PAD, restringe-se ao exame, aqui não apareceu muito bem, mas nós estamos falando de regularidade, ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Não é possível invadir o mérito administrativo, exceto algumas situações. Cabe só mostrar para vocês, então, que essencialmente o que a súmula está falando? Que quando o Poder Judiciário realiza o exame sobre um processo administrativo disciplinar, o Poder Judiciário deve examinar apenas a regularidade do procedimento. Opa, quando ele fala regularidade do procedimento, ele quer saber o seguinte: as etapas do processo disciplinar foram observadas? Se respeitou o direito de defesa do interessado, oportunizou-se a possibilidade de ele produzir provas, então é isso que eu estou falando de regularidade do procedimento. O processo disciplinar seguiu as etapas previstas na legislação. Além disso, você tem que verificar a legalidade do ato. Ou seja, será que nós observamos a competência das autoridades públicas, a penalidade aplicada estava de fato prevista em lei, houve a devida motivação? É isso que eu estou falando. De forma resumida, o Poder Judiciário examina a legalidade, porque quando eu falo de regularidade, eu estou falando também de exame de legalidade. Ah, professor, mas aí essa súmula não está inovando em nada? Mas calma que eu quero falar um pouquinho mais com vocês. Veja que você vai analisar o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal. E o que o Poder Judiciário não pode realizar? Segundo a súmula, o Poder Judiciário não pode invadir o mérito da decisão. Ah, professor, mas até aí também não tem nada de novo. Eu já sei que o Poder Judiciário não exerce controle de mérito. Mas o termo mérito aqui não está falando apenas daquele juízo de conveniência e oportunidade que você está acostumado. Quando a gente fala de mérito aqui, eu quero dizer o seguinte: não cabe ao Poder Judiciário, por exemplo, fazer um juízo de valor sobre uma eventual penalidade aplicada. Então, por exemplo, a autoridade pública foi lá e aplicou uma suspensão pelo prazo de 20 dias e a lei falava que você poderia aplicar até 90. Então, o Poder Judiciário não vai invadir essa questão desse mérito da decisão que a autoridade pública fez. Nem pode o Poder Judiciário alterar a penalidade aplicada. Exemplo, a autoridade optou por aplicar a suspensão e depois a converteu em multa. Não cabe ao Poder Judiciário se miscuir nessa questão da administração pública e alterar a penalidade, dizer, olha, não vai ser multa não, aqui você vai aplicar uma advertência. Não pode o Judiciário fazer isso. Ou seja, não invade a seara da administração. Mas só que ele pega e fala uma exceção, exceto se você estiver diante de uma situação de flagrante ilegalidade, teratologia e manifesta desproporcionalidade. Professor do céu, o que é essa história de teratologia? Teratologia, dentro do direito, é uma expressão utilizada para falar de uma decisão que é monstruosa. Professor, como assim monstruosa? É aquela decisão que é uma decisão absurda, que quando você olha e pensa, opa, calma aí, o que essa pessoa está fazendo aqui? Exemplo, o servidor chegou atrasado por 5 minutos pela primeira vez ao longo de toda a sua carreira e a autoridade pública vai lá e taca logo uma pena de demissão. É algo monstruoso, é algo que beira, ou não, que está, melhor dizendo, dentro do absurdo. Então o Poder Judiciário vai verificar se existe uma flagrante ilegalidade, algo monstruoso, exagerado, ou ainda se nós não estamos diante de algo que é desproporcional, que é manifestamente desproporcional. Enfim, é uma súmula bastante tranquila, mas agora eu vou aproveitar para resolver com vocês uma questão inédita. Essa questão é bem a cara da FGV
E eu vou mostrar para vocês como que a FGV pode cobrar esse assunto em prova. Mas não é só a súmula 665 que eu vou colocar. Eu vou colocar várias outras súmulas da FGV na resposta dessa questão. Vem comigo, olha só. João é servidor federal e foi demitido em processo disciplinar por fato também previsto na legislação penal. Olha só, o fato também está previsto na legislação penal, é isso que não está aparecendo aqui no nosso quadro. Inconformado com o andamento do processo e a aplicação da pena, Jorge buscou a ajuda de um advogado, relatando os seguintes fatos. A denúncia apresentada foi anônima. A portaria de instauração do processo não fez exposição detalhada dos fatos imputados. Ao longo do processo, a comissão processante pegou provas emprestadas produzidas no inquérito penal. A despeito da veracidade dos fatos, a prova foi coletada de forma ilícita pela autoridade policial. A autoridade julgadora demorou 40 dias para emitir a decisão do processo disciplinar. E a conduta que lhe foi imputada constava em artigo da Lei 812 que previa a pena de demissão, mas Jorge pretendia questionar o mérito, alegando ter atuado como servidor exemplar ao longo da carreira, de modo que a sanção que lhe foi imposta foi desproporcional. Vamos lá. Considerando a situação hipotética, à luz da jurisprudência do STJ, o advogado respondeu corretamente que, letra A, é permitida a prova emprestada no PAD, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitado o contraditório e a ampla defesa. E aí a questão continua dizendo assim, ó, independentemente de sua licitude, em razão do princípio da verdade material que prevalece no processo administrativo. A resposta dessa questão está na súmula 591 do STJ. Tá vendo como as dicas aqui são pesadas? Eu quero aprofundar mesmo, porque é assim que a FGV vai cobrar. A súmula 591 do STJ fala que é permitida a prova emprestada no PAD, desde que seja autorizado pelo juiz competente e respeitado o contraditório. Recentemente, o STF também disse que todas as provas do PAD devem ser lícitas, não cabendo a utilização de prova considerada ilícita pelo Poder Judiciário. Então a letra A está errada. A letra B diz que o excesso de prazo para a conclusão do PAD causa nulidade, em virtude da presunção de prejuízo à defesa. Isso não é verdade. O excesso de prazo no PAD não gera nulidade. A própria Lei 812 fala que o julgamento fora do prazo não gera nulidade, e a súmula 592 do STJ diz que o excesso de prazo para a conclusão do PAD só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo para a defesa. Então tem que demonstrar, não é algo presumido. A letra C fala que não é permitida a instauração de PAD com base em denúncia anônima, uma vez que o poder-dever de autotutela imposto à administração não pode confrontar a disposição expressa da Lei 812, que exige que a denúncia seja identificada, nem permite, nem pode afrontar a vedação constitucional ao anonimato. O que o STJ diz? O STJ tem uma súmula para isso aqui também. Súmula 611. Desde que devidamente motivado e com amparo em investigação e sindicância, é permitida a instauração do PAD com base em denúncia anônima, em face do poder-dever de autotutela imposto à administração. Tudo tranquilo. Vamos para a letra D. A portaria de instauração do PAD prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados. Isso é verdade. O que é prescindir? Prescindir significa dispensa. Porque é o seguinte, a autoridade pública só sabe que houve algo de errado, mas ela não sabe todos os detalhes. Os detalhes serão apurados ao longo do PAD. Por isso que a portaria de instauração não precisa explicar tudo o que ela vai apurar. Olha a súmula 641. A portaria de instauração do PAD prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados. Chegamos na letra E, que vai versar sobre o assunto que nós abordamos nessa nossa dica. Olha só, a autoridade administrativa dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no artigo 132 da Lei 812. Mas o juízo competente não pode anular a pena sob a alegação de desproporcionalidade. Pessoal, olha só, na verdade, nós temos aqui duas súmulas. Primeira, 650, que diz que a autoridade não dispõe de discricionariedade para aplicar pena diferente da demissão
quando caracterizadas as hipóteses do artigo 132, essa é a primeira falha da questão, e agora chegando na súmula 665, nós já vimos que a súmula 665 diz que o Poder Judiciário só vai poder analisar o caso se houver flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade na sanção aplicada. Então, sim, o Poder Judiciário pode analisar a situação desproporcional. Com isso, o gabarito é a alternativa D, e só nessa dica nós já aprendemos a nova súmula e já revisamos várias outras súmulas do STJ. Aqui nas nossas dicas eu vou fazer isso. Eu não quero dica basiquinha não, aquelas coisas que você já sabe. Aqui eu realmente vou trazer uma novidade para elevar ao máximo a sua preparação. E agora eu vou com uma dica da Lei de Processo Administrativo, especialmente nós vamos falar sobre a decisão coordenada. É mais uma dica aqui de direito administrativo. Decisão coordenada é uma novidade na Lei 9784. Eu sei que hoje já não é mais tanta novidade assim, mas é uma mudança da lei que aconteceu em 2021. Qual que é o objetivo da decisão coordenada? Eu gosto de exemplificar da seguinte forma. Imagina você e sua família decidindo onde vocês vão passar as próximas férias em família. Só que vocês estão decidindo isso por meio de e-mail. Sabe aqueles e-mails que você copia a todo mundo? Gente, isso não vai chegar a decisão alguma, porque a pessoa vai responder, daqui a 3, 4 dias o outro responde, aí um fala que não pode no dia X, o outro fala que não pode no dia Y, e essa decisão vai ficar se arrastando, se arrastando, se arrastando. Sabe como que vocês podem resolver isso? Chama todo mundo para casa de alguém, faz lá um churrasquinho, senta todo mundo na mesa e toma a decisão em conjunto. Toma a decisão de forma coordenada. Só assim vocês vão chegar a algum lugar. A administração pública também pode promover isso. Olha o que a lei, só que talvez não tenha o churrasquinho, olha o que a lei 9784 fala. No âmbito da administração pública federal, as decisões que exijam a participação de 3 ou mais setores, órgãos ou entidades poderão ser tomadas mediante decisão coordenada, sempre que, e aqui ela traz para a gente 2 requisitos, for justificável pela relevância da matéria e houver discordância que prejudique a celeridade do processo administrativo decisório. Então, só para a gente contextualizar, quando que se adota a decisão coordenada? A decisão coordenada é adotada em matéria que envolva a competência de 3 ou mais setores, órgãos ou entidades da administração pública. Além disso, deve ocorrer uma relevância da matéria, então é justificável em relação da relevância da matéria, e houver uma discordância que prejudique a celeridade da decisão. Lembra do exemplo das férias? Se vocês ficarem ali decidindo por e-mail, com certeza não haverá celeridade na decisão. Mas calma aí, vamos avançar mais um pouquinho. O parágrafo 4º do artigo 49 diz que a decisão coordenada não exclui a responsabilidade originária de cada órgão ou entidade. Então é importante deixar claro. Apesar de você tomar a decisão de forma coordenada, isso aqui não exclui a responsabilidade individual de cada um dos envolvidos. Não adianta depois dizer, olha, mas eu não sou culpado porque isso aqui foi decidido em conjunto. Então tem que ter, de fato, um conjunto nessa decisão. Eu vou avançar mais um pouquinho com outro parágrafo, que é o parágrafo 5º, que trata dos princípios da decisão coordenada. A decisão coordenada deve seguir os princípios da legalidade, da eficiência e da transparência, com a utilização, sempre que necessário, da simplificação de procedimento e da concentração de instâncias decisórias. Isso aqui soa como uma pegadinha. Concentração de instâncias decisórias. Por que concentração? Você toma uma decisão de uma forma só para evitar decisões contraditórias. Então, por isso que é concentração das instâncias decisórias. E agora eu vou avançar para situações que não admitem a decisão coordenada. Nem tudo são flores. Segundo a Lei 9784, não se aplica a decisão coordenada aos processos de licitação relacionados com o poder sancionador e que estejam envolvidas autoridades de poderes distintos. Então, quando que eu não posso utilizar a decisão coordenada? Primeiro, licitação pública. Segundo, poder sancionador.
Então, por exemplo, um processo administrativo disciplinar ou aplicação de uma multa não pode acontecer de forma coordenada. E matérias que envolvam prerrogativas, competências de distintos poderes. Então, exemplo, a autoridade A é do Executivo, a autoridade B é do Legislativo. Não dá para utilizar a decisão coordenada. Aqui nós temos um resuminho, tem coisa importante aqui que tem cara de que vai cair na sua prova. Esse assunto já apareceu no concurso do TJDFT. Carla, estudiosa do direito administrativo, constatou que em determinado processo administrativo instaurado no âmbito da administração pública federal seria necessária a prolação de decisões administrativas por 3 órgãos distintos. Percebeu ainda que, com a finalidade de simplificar o processo administrativo, observados os demais requisitos exigidos, seria possível a participação concomitante de todas as autoridades e agentes decisórios e dos responsáveis pela instrução técnico-jurídica. Essa atuação de forma compartilhada é denominada decisão. A Lei 9784 chama de decisão coordenada. Então, a letra C fala centralizada, descentralizada, e a E escalonada fictícia. Não tem nada disso na lei. Então, está errado e está errado. Sobram a A e a B. Sendo possível a aplicação a todos os processos? Não, nem todo processo admite decisão coordenada. Não podendo ser aplicada a certos processos administrativos. Certo. Quais processos que não admitem decisão coordenada? Poder sancionador, licitação e competências de poderes distintos. Gabarito B de bola, e com isso nós finalizamos mais uma dica. Essa daqui é boa, hein? Eu acho que vai cair na sua prova. A nossa dica de hoje é a aplicação da Lei 812 aos demais entes da federação. Opa, calma aí, professor, para tudo. Eu já tinha estudado, professor, que a Lei 812 vale somente para a administração federal. Olha, em regra, você está certo. Nós temos 2 leis, que são a Lei 812 e também a Lei 9784, que são normas direcionadas apenas à administração pública federal. Essas 2 leis aqui são diferentes do que acontece com a lei de licitações, do que acontece com a lei de improbidade, por exemplo. A lei de licitações e a lei de improbidade são direcionadas a todos os entes da federação. Mas a Lei 812 e a 9784 só se aplicam à administração pública federal. Consequentemente, estados, Distrito Federal e municípios devem ter as suas leis de Estatuto dos Servidores e as suas leis de processo administrativo. Porém, o STF e o STJ, em algumas situações, vêm admitindo a aplicação subsidiária, ou seja, a aplicação complementar da Lei 812 e da Lei 9784 aos demais entes da federação, quando naquele ente não houver uma norma acerca daquele assunto. Vou começar com uma decisão do STF de dezembro de 2012. O STF falou que aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado para todos os efeitos o artigo 98, parágrafo 2º e 3º da Lei 812 de 90. O que o parágrafo 2º e o parágrafo 3º do artigo 98 da 812 dizem? O parágrafo 2º fala assim, será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência ou servidor com deficiência, quando houver necessidade comprovada por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário. Imagina o seguinte, o servidor João possui algum tipo de deficiência. A junta médica recomendou que ele tivesse uma redução da carga horária para poder comparecer a um tratamento que ele precisa. Vamos supor que a junta médica recomendou uma redução de 50% na carga horária. Ao invés de trabalhar 8 horas por dia, ele vai trabalhar 4 horas por dia e, nesse caso, ele não terá que compensar o horário. Mesmo que não exista isso no Estatuto dos Servidores do Estado e do município, o servidor terá esse direito. Se não houver no Estado e no município, eu pego a regra da Lei 812. Essa regra também se estende ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência. Então, pegando aqui um segundo exemplo, vou pegar o meu caso. Eu tenho meu filho com necessidade especial.
Se eu fosse um servidor público e precisasse comparecer aos tratamentos do meu filho para acompanhar, eu poderia requisitar junto ao meu órgão um horário especial para fazer o acompanhamento. E não haveria necessidade de compensação de horário. Mesmo que o ente em que eu trabalhe não tivesse uma lei concedendo esse benefício, eu poderia gozar desse benefício aplicando a regra da Lei 812. Segundo exemplo, o STJ, agora eu estou falando do STJ, determinou a aplicação do artigo 172 da Lei 812 ao Estado de São Paulo, que não tinha regra sobre a vedação de concessão de aposentadoria ao servidor que estava respondendo a processo disciplinar. Olha só, o artigo 172 da Lei 812 diz que o servidor que responder a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, se for aplicada. Aí eles pegaram o caso de São Paulo. Lá em São Paulo o estatuto consta numa lei complementar. A lacuna em lei complementar estadual, na verdade que era do Paraná, mas em São Paulo tem algo semelhante. A lacuna em lei complementar estadual acerca da possibilidade de suspender o processo de concessão de aposentadoria enquanto tramita o processo disciplinar deve ser suprida com a aplicação subsidiária da Lei 812. Ou seja, não tem essa regra no Estatuto dos Servidores do ente, eu pego a Lei 812 para aplicá-la de forma subsidiária. Teria ainda um terceiro exemplo, não da 812, mas agora do caso da Lei 9784. O STJ tem uma súmula, que é a súmula 633, que diz que a Lei 9784 se aplica de forma subsidiária aos demais entes da federação quando não houver norma de processo administrativo, em especial as regras sobre a decadência do direito de anular atos irregulares que geram benefício aos administrados. Show de bola, né? A partir disso, nós podemos, então, avançar aqui. A Lei 812 e a 9784 são direcionadas para a administração federal. Em regra, não se aplicam aos demais entes da federação, mas poderá ter aplicação subsidiária na falta de disposição nesse sentido, em cada um dos entes da federação. Como que isso cai em prova? Olha só, caiu no concurso da Receita Federal. João e Maria são servidores de diferentes entes federativos e respondem de forma autônoma por fatos distintos a processos disciplinares instaurados no mês passado para apurar a prática em tese de falta funcional. Ambos os servidores requereram suas aposentadorias voluntárias por tempo de contribuição. A administração de cada ente não analisou seus pedidos, suspendendo os correlatos processos administrativos de aposentação. Então, eles suspenderam o processo de aposentadoria. Eles falaram, olha, não vou conceder agora, vou esperar a decisão do PAD. O João é auditor da Receita Federal e seu PAD apura a prática em tese de falta punível com suspensão. Maria é auditora da Receita do Estado. Então, um é da Federal, o outro é do Estado. E seu PAD apura a investigação de falta punível com demissão. Sabe-se que não existe dispositivo na legislação do Estado alfa dispondo sobre a possibilidade de aposentadoria voluntária no curso do processo disciplinar. Inconformados, ambos os servidores públicos, que estão afastados cautelarmente da função, impetraram mandados de segurança, entendendo possuir o direito líquido e certo à imediata apreciação de seus pedidos de aposentadoria. Considerando a Lei 812 e a jurisprudência do STJ, vamos julgar o item. Assiste razão a João, pois a Lei 812 veda a aposentadoria voluntária apenas ao servidor que responde à PAD que apure falta punível com demissão. Errado. A Lei 812, ela não fala qual que é a falta. Ela diz simplesmente que o servidor não pode ser exonerado a pedido, nem aposentado voluntariamente, se estiver respondendo à PAD e enquanto não cumprir a pena se for aplicada. Mas ela não fala qual que é a penalidade. Então a letra A está errada. Assiste razão a ambos. Os dois não têm razão, tá? Eu já vou adiantar aqui para vocês. O João, porque a Lei 812 veda a concessão da aposentadoria. E a Maria, porque nós vamos aplicar a Lei 812 de forma subsidiária. Então está errada a letra B. Não assiste razão a ambos os servidores, certo? João, pois a Lei 812 indica que só pode ser aposentado após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade a caso aplicada. Maria, pois é possível que a lacuna na legislação estadual
seja suprida com a aplicação subsidiária da Lei 812. Esse é o gabarito. Tá vendo como isso cai em prova? Não assiste razão a João, pois a Lei 812 indica que só pode ser aposentada após a conclusão do PAD, caso o PAD seja arquivado sem aplicação de sanção. Assiste razão a Maria, pois não é possível a aplicação subsidiária da Lei 812. Errado. Primeiro porque o João não terá aposentadoria enquanto não cumprir o PAD, não concluir o PAD e cumprir a pena se for aplicada. E a Maria porque eu aplico a Lei 812 de forma subsidiária. E não assiste razão a João, pois a lei indica que só pode ser aposentada após a conclusão do PAD, independentemente do cumprimento da penalidade. Errado, porque ele tem que cumprir a pena. E a Maria não tem razão, porque eu vou aplicar a Lei 812 para suprir a lacuna na legislação estadual. Gabarito letra C de casa, e assim nós concluímos mais uma dica pesada, e você vê que está caindo em prova, por isso que nós temos que nos preparar. Essa é a ideia, como eu falei para vocês. Vou trazer aqui só dica de alto nível para você de fato evoluir. Não tem nada básico aqui, é dica para você evoluir na sua preparação. E na dica de hoje, eu vou falar com vocês sobre mudanças na lei de licitações. Primeiro, eu só quero te tranquilizar. A lei de licitações, a antiga lei, a 8666 de 1993, finalmente perdeu a sua vigência. Essa lei, que ficou aí durante vários anos, foi revogada então pela Lei 14.133. Nos assombrava aquele medo de ela ser prorrogada mais uma vez, mas finalmente ela não foi. Apesar disso, a sua irmã mais nova já vem sofrendo algumas mudanças. Tem novas modalidades de dispensa de licitação que já foram incluídas recentemente, mas agora as últimas mudanças foram realizadas pela Lei 14.770. E essa é a sequência de mudanças mais ampla da nova Lei de Licitações. Algumas regras foram vetadas, mas essencialmente das novidades eu destaco 3 para vocês. Novidade número 1. Houve uma mudança no regime do Sistema de Registro de Preços. Número 2, foi inserida uma nova modalidade de garantia contratual. Número 3, foram instituídas novas regras sobre convênios e instrumentos afins. Sobre essa última parte, são mudanças lá do artigo 184 e 184A da nova Lei de Licitações. Essa parte eu não vou abordar porque esse assunto já é muito raro de cair em prova. Agora as outras duas eu garanto para vocês. Essas outras duas mudanças com certeza estarão na prova do TSE unificado. Pode escrever aí o que eu estou falando. Vamos à primeira mudança, mudança no Sistema de Registro de Preços. Deixa eu contar uma coisa para vocês. O que é o SRP? O Sistema de Registro de Preços é um procedimento em que você faz uma única licitação e com essa única licitação você pode firmar vários contratos futuros. É uma licitação para vários contratos. E o SRP ele tem uma característica de permitir a participação de vários órgãos e entidades ao mesmo tempo. Nós temos um órgão que é quem cuida de tudo, que é chamado de órgão gerenciador. E os outros órgãos, aqueles que participam do procedimento, são chamados de órgãos participantes. Seria mais ou menos como você e um conjunto de concurseiros alugam um ônibus para viajar até o local de concurso. Quem conversa com o proprietário do ônibus é o gerenciador e todos os demais são os participantes. Mas imagina que, em cima da hora, na hora quase chegando a viagem, aparece um concurseiro perdido lá falando: meu Deus, eu não consegui comprar a minha passagem, posso pegar carona com vocês? Esse camarada que chegou em cima da hora é chamado de órgão não participante. E o que ele está falando, a gente chama juridicamente de adesão à ata de registro de preços, ou popularmente nós chamamos isso de carona. Ok, agora você já sabe o que é o SRP, já sabe o que é a carona. Aí deixa eu te contar. A nova lei de licitações havia instituído uma vedação. Ela dizia o seguinte: a União, os estados, o DF e os municípios podem promover licitações e podem pegar carona. Porém, eles só poderiam pegar carona de atas também da União, dos estados ou do DF. Ou seja, não era possível pegar carona em uma ata decorrente de uma licitação realizada por um município. Se a ata era do município, não dava para pegar carona. E qual foi a novidade agora? A lei ampliou essa possibilidade e disse o seguinte: é possível sim pegar carona em uma ata de município,
desde que essa carona seja realizada por um outro município. Ou seja, um município pode pegar carona de outro município. O que não pode é o Estado, o DF ou a União pegar carona em ata de município. Isso não pode. O maior não pode pegar do menor, mas o município pode pegar de outro município. Então ficou assim. Antes, a lei falava, é possível que a União, Estados, DF e municípios peguem carona como não participantes em atas da União, dos Estados e do DF. Agora como é que ficou? A administração federal, estadual, distrital ou municipal pode pegar ata federal, estadual ou distrital. Além disso, os órgãos e entidades municipais podem pegar ata de outros órgãos e entidades municipais, desde que o registro de preços tenha sido realizado por meio de uma licitação. Cabe lembrar ainda que o registro de preços pode ser por dispensa e inexigibilidade. Se for dispensa e inexigibilidade, o município não pode pegar a ata de outro município. Se for licitação, o município pode pegar a ata de um outro município. E aí a nossa tabela fica assim. Como era antes, União, Estados, DF e municípios poderiam aderir à ata da União, Estados e DF. Não tinha municípios aqui. E a própria lei fala que a União não poderia aderir à ata dos entes menores. Então, União só pegava a ata da União e não pegava a ata dos demais entes. Como ficou agora? Continua a regra geral, União, Estados, DF e municípios podem pegar a ata da União, Estados e DF. Os municípios podem aderir às atas de outros municípios, desde que essa ata tenha sido firmada por intermédio de uma licitação. E continua a vedação de que a União pegue atas dos demais entes da federação, porque o maior não pode, nesse caso, aderir às atas dos menores. A União não pode aderir à ata dos estados, DF e municípios. Assim como os estados não podem aderir também às atas dos municípios. Estado só pode aderir à ata de Estado ou da União, já seguindo essa regra inicial que nós temos aqui. E os municípios, por sua vez, podem pegar ata de quaisquer dos demais entes, da União, dos Estados, DF ou de outros municípios. E no caso de outros municípios, desde que a ata tenha sido firmada por licitação. Legal! Essa é a primeira mudança. Eu falei para vocês que nós temos duas mudanças. Na verdade, nós temos três, mas que eu iria abordar duas. A segunda é uma nova modalidade de garantia contratual. Só para lembrar, a lei de licitações tinha três modalidades de garantia. Quais eram as três modalidades de garantia? Nós tínhamos calção em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro garantia e fiança bancária. Estes eram os procedimentos. Foi incluída uma nova modalidade de garantia, título de capitalização, custeado por pagamento único com resgate pelo valor total. Então, a partir de agora, nós temos 4 formas de garantia contratual. Olha que mudança legal. Calção em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia, fiança bancária e títulos de capitalização. Isso vai cair com certeza na sua prova. Eu já trouxe agora aqui para vocês, então, uma questão inédita para a gente dar uma treinada. Olha só, o município Alfa realizou uma licitação para registrar preços para a prestação de serviços essenciais para o funcionamento de suas unidades administrativas. O edital de licitação apresentou, entre outras, as seguintes regras: possibilidade de o órgão gerenciador anuir com adesão de órgãos não participantes, observando-se os limites legais e a concordância do fornecedor. Exigência de garantia contratual de 5% sobre o valor do contrato a ser prestado nas modalidades previstas na Lei de Licitações. A empresa Estudando para Concursos S.A. sagrou-se vencedora, sendo que, ao final, firmou a ata com o referido município. A escolha da modalidade de garantia cabe à empresa Estudando para Concursos S.A., mas não será possível utilizar títulos de capitalização. Errado. Com a mudança, agora nós podemos usar o título de capitalização. O órgão gerenciador poderá anuir com as adesões por órgãos e entidades federais não participantes. Órgão federal não, porque órgão e entidade federal só pode pegar carona de órgão e entidade federal, não pode pegar dos entes menores. Letra C. A empresa poderá prestar a garantia em títulos de capitalização, desde que o município contratante escolha essa modalidade. Errado.
Quem escolhe a modalidade de garantia é o fornecedor, é o contratado, pelo menos em regra. Então, por isso que está errada a letra C. Letra D. Outros municípios poderão aderir à ata, na condição de não participantes, observando-se os limites e as demais exigências legais. Esse é o gabarito. Antes não podia essa regra, agora pode. E a letra E, em qualquer hipótese, os órgãos não participantes não poderão aderir à ata de registro de preço. Errado, porque o procedimento de carona está previsto na Lei de Licitações. E com isso nós concluímos mais uma dica. E hoje nós vamos falar sobre as diferenças de anonimização e pseudonimização. Professor, o que é isso? Esses dois conceitos são dois conceitos muito difundidos pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. Eu não sei se você sabe, mas a FGV ama do fundo do coração cobrar questões da LGPD. Então esse é um assunto certo na sua prova, não adianta fugir. Eu quero falar então com vocês sobre esses dois tópicos. O artigo 5º da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais traz para a gente o conceito de anonimização, dizendo que se trata da utilização dos meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio do qual o dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo. Em outras palavras, na anonimização, eu pego um dado pessoal e retiro a forma, o meio de identificação desse dado pessoal. Dessa forma, a partir de agora, eu terei só um dado, mas que não será mais possível associá-lo ao seu indivíduo. Imagina, por exemplo, uma campanha de vacinação em que são coletadas informações sobre cada uma das pessoas vacinadas. Porém, após os tratamentos iniciais, eu deleto toda a base de dados que faz a identificação das pessoas. E com isso eu passo a ter apenas informações gerais sobre a vacina. Eu só vou saber que houve uma vacina, que essa vacina foi para um cidadão de tantos anos, do sexo masculino, feminino, que tenha isso, aquilo e aquilo outro, e ponto final. Mas eu não sei mais quem é essa pessoa. Isso é uma anonimização. Eu retiro, então, a identificação do dado, e veja que a questão, ou o conceito, ainda fala pra gente assim, ó, você vai utilizar meios técnicos razoáveis e disponíveis. Por que a gente fala de meios razoáveis e disponíveis? Porque o tratamento de dados é muito associado à tecnologia que é utilizada. E por vezes, no nosso dia a dia, se você simplesmente retira uma identificação, um meio técnico razoável, disponível, você não consegue reidentificar essa informação. Mas pode ser, sei lá, que daqui a algumas décadas surjam novas tecnologias. Ou então, vem uma super investigação investindo milhões, quiçá bilhões, para conseguir encontrar a identificação daquela informação. Opa! Isso não é um meio razoável? Isso não é um meio disponível? Tipo essas investigações estilo CSI, ou tipo o Homem de Ferro apurando alguma informação. Isso não é razoável, isso não é a tecnologia disponível. Então quando eu falo de anonimização, eu estou usando a tecnologia que existe. Eu estou utilizando a tecnologia que é razoável, mas não estou considerando eventuais investigações que vão além do que seria esperado, além do que seria disponível, além do que seria razoável para aquela situação. Pegou a jogada? Ok. Quando você faz uma anonimização, não existe mais a possibilidade de associação ao indivíduo. E a Lei Geral de Proteção de Dados, no artigo 12, diz o seguinte: os dados anonimizados não são considerados dados pessoais para os fins dessa lei, salvo quando o processo de anonimização ao qual foram submetidos for revertido, utilizando exclusivamente meios próprios, ou quando, com esforços razoáveis, puder ser revertido. Então, se no futuro, veja só, nesse momento, no momento inicial, eu não posso reverter. No futuro, pode ser que surja uma nova tecnologia e eu consiga reverter a anonimização. Mas naquele momento eu não tenho mais como revertê-la. Se eu não tenho como revertê-la, esse dado deixa de ser um dado pessoal. Então, o dado anonimizado não será um dado pessoal para os fins da LGPD. Por que não será dado pessoal? Porque eu não tenho mais como associá-lo a um indivíduo. E o que é a pseudonimização? A LGPD diz que, para os efeitos desse artigo, pseudonimização é o tratamento por meio do qual um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta ao indivíduo, se não pelo uso de informação adicional mantida separadamente pelo controlador em ambiente controlado e seguro.
Sabe como que eu gosto de exemplificar a pseudonimização? Com discursiva de concurso público. Quando você responde a sua questão, você tem a parte, normalmente, você tem uma parte em cima que tem a sua identificação e uma parte embaixo em que tem a sua resposta. A parte de cima destacada da parte de baixo. A parte de baixo vai num malote, a parte de cima vai num outro malote. A pessoa que faz a correção da sua discursiva não tem acesso à identificação. Então, ela não consegue associar aquele dado à sua pessoa. Ela não consegue relacionar aquela discursiva ao candidato. Houve uma pseudonimização. Porém, eu tenho um banco de dados mantido pelo controlador de forma separada, em um ambiente controlado e também seguro, e por meio desse meio adicional, dessa informação adicional, eu consigo refazer a identificação. Portanto, na pseudonimização, eu tenho como reidentificar a informação. Na anonimização, eu não tenho como fazer essa reidentificação. Legal, né? Show de bola. Como que isso pode cair em prova numa questão da LGPD? De acordo com a Lei 13.709, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a convicção religiosa e a opinião política vinculados a uma pessoa natural são considerados dados pessoais sensíveis. O tratamento realizado nesse tipo de dado, que perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo, qual é aquele que perde a possibilidade de associação ao indivíduo? A anonimização. Então, o gabarito é a letra D. A questão nem trouxe para a gente a pseudonimização, mas se ela trouxesse, ela teria que dizer, salvo por uma informação adicional, mantida de forma separada pelo controlador, em ambiente controlado e seguro. Aí seria a pseudonimização. Mas nesse caso, quando eu só perdi a possibilidade de associação, é uma anonimização. E com isso o gabarito é a letra D de dado. Boa questão. Tá preparado para a LGPD? Conta para mim aqui nos comentários. Agora nós vamos falar de responsabilidade civil do Estado com julgados importantes sobre responsabilidade civil. Só para vocês entenderem, quando a FGV cobra esse assunto, ou ela cobra o básico, o que é o básico? Que a responsabilidade civil do Estado é do tipo objetiva, regida pela teoria do risco administrativo. Isso é o básico. Ou ela cobra alguma jurisprudência, normalmente do STF. Aqui eu vou citar para vocês, rapidamente, de forma esquematizada, 6 teses do STF. Isso mesmo, parece uma dica, mas na verdade são 6 dicas que eu vou passar para vocês ao mesmo tempo. A primeira dica de responsabilidade civil é sobre a teoria da dupla garantia. O STF fixou uma tese de repercussão geral, dizendo para a gente que o seguinte, você não pode processar diretamente o agente público, você tem que processar o Estado. Por exemplo, o motorista de uma prefeitura bate num carro de um terceiro. O terceiro, vamos supor que esse terceiro se chame Maria. A Maria não pode processar o servidor, ela tem que processar a pessoa jurídica, ela tem que processar o Estado. Então a teoria da dupla garantia diz que a ação sempre será movida contra a pessoa jurídica, não pode ser movida diretamente contra o agente público. Por que é uma dupla garantia? Primeiro porque eu protejo o agente público. Ele não será processado por qualquer coisa, assim ele pode exercer as suas funções com autonomia. O agente público só responderá numa ação de regresso, ou seja, quem processa o agente público é a pessoa jurídica, caso seja condenada, e só poderá mover essa ação se o agente público houver agido com dolo ou culpa. A segunda proteção, eita nós, é do terceiro, aquele que sofreu o prejuízo. Por que o terceiro tem que ser protegido? Pergunto para você. Quem que normalmente terá mais recursos? O agente público ou o Estado? Normalmente o Estado. Então vai que o servidor está meio endividado, quebrado e tal. O terceiro não teria como cobrar a dívida. Então ele cobra a dívida do Estado. E depois o Estado, se for o caso, se vira com o agente público. Esse é o nosso primeiro julgado. Teoria da dupla garantia. Segundo julgado. O STF decidiu que existe uma responsabilidade subsidiária do Estado em relação a danos causados a candidatos de concursos públicos quando o concurso é anulado em razão de fraude comprovada no certame, quando o concurso público é organizado por uma pessoa jurídica de direito privado. Para explicar esse caso é muito simples. Normalmente, quem organiza concurso público é uma pessoa jurídica de direito privado, uma fundação, alguma entidade contratada pelo Estado para promover o concurso.
Vamos supor que o concurso seja cancelado por fraude. Tem que ser fraude. Quem que você processa caso você sofra prejuízos? Com viagem, hospedagem, investimento para fazer a prova. Quem que você processa? Você processa a banca. Você vai processar a pessoa jurídica de direito privado. É ela que vai ter que arcar com o prejuízo. Então, por que eu falei responsabilidade subsidiária do Estado? O Estado só responde se a banca não tiver mais recursos. Acabou todo o recurso da banca. Aí a gente vai contra o Estado. Isso que é subsidiária. Primeiro esgota os recursos da banca. Se a banca não tem mais recursos, você vai cobrar do Estado. Então, o Estado responde apenas subsidiariamente nesse caso. Terceiro julgado, responsabilidade civil em relação aos atos dos notários e oficiais de registro. O que são esses notários e oficiais de registro? É o pessoal do cartório. A atividade de cartório é uma atividade pública delegada pelo Estado. A pergunta é o seguinte: imagina que um cartório registrou indevidamente o óbito de determinada pessoa. Em razão disso, os filhos tentaram obter a pensão e não conseguiram. Consequentemente, sofreram vários prejuízos. Pergunta que eu faço: os filhos vão cobrar esse prejuízo de quem? Do titular do cartório ou do Estado, do poder público? E a resposta é do poder público, do Estado. Entenda o titular do cartório como um agente público. Vai funcionar igual a um agente público. Então eu processo a pessoa jurídica, o Estado, e depois o Estado move a ação de regresso contra o titular do cartório. É assim que vai funcionar então. Então a responsabilidade pelo prejuízo causado pelo notário e oficial de registro será do Estado. O Estado responderá no primeiro momento e responderá de forma objetiva. Caberá a aplicação do direito de regresso se houver dolo ou culpa do titular do cartório. Ou seja, o Estado, se arcar com prejuízo, depois processará o titular do cartório, se ele houver agido com dolo ou culpa. E se o Estado não fizer essa ação de regresso, o agente público que não cobrar responde por improbidade administrativa. Esse é o nosso terceiro julgado. Vamos para o quarto julgado: morte ou lesão do preso. O Estado tem um dever específico de proteção em relação ao preso. Esse dever específico de proteção surge na teoria do risco administrativo. Só recapitulando a teoria do risco. A teoria do risco significa que a responsabilidade do Estado é objetiva e independe de dolo ou culpa, mas admite as excludentes de responsabilidade civil. O professor deu um tilt. Eu quero saber o seguinte: o preso morreu. O Estado arca com a morte, tem que indenizar a família? Em regra, sim, objetivamente. O preso se suicidou. O Estado responde, professor? Depende. Como assim depende? Se aquele suicídio é um suicídio anunciado, preparado, e o Estado não faz nada para evitar, o Estado responde. Agora, se aquele suicídio fortuito, que ninguém imaginou que iria acontecer, e o Estado tomou todas as cautelas que poderia, o Estado não responde. Exemplo: o preso está ali, comendo, de repente ele fica pé da vida e dá com a cabeça na parede e morre. Imediatamente após a batida na cabeça, o Estado socorreu ele, levou para o hospital, mas a pancada foi tão forte que ele morreu. Tem como evitar essa morte? Não. Então o Estado não responde. Agora, se era um preso que já estava falando, eu vou me matar, o Estado vai lá, deixa um cadarço para o cara se pendurar, o cara se pendura, uma semana depois encontra o corpo lá já em estado de decomposição. Aí o Estado vai responder, porque ele não fez nada para evitar a morte. Então o Estado responde objetivamente pela morte ou lesão do preso. Quinto julgado: responsabilidade do Estado em relação a danos causados por um foragido do sistema prisional. Explico melhor. João estava preso, pulou o muro do xadrez e, algumas semanas após a fuga, matou um terceiro. Pergunta: a família desse terceiro poderá processar o Estado? Afinal de contas, o João somente cometeu o crime porque não estava preso. O Estado responde nesse caso? Vou te falar aqui, não. O Estado não responde no exemplo que eu trouxe para vocês. Por quê? Segundo o STF, o Estado só responderá por um prejuízo causado por um foragido do sistema prisional se houver um nexo causal entre a conduta e a fuga, entre o prejuízo e a fuga. Por exemplo, o João, quando pulou o muro do xadrez, encontrou uma moto estacionada e apontou uma arma de fogo para o proprietário da moto e roubou essa moto.
Veja, ele roubou a moto para fugir. Existe um nexo, uma relação entre a fuga e a conduta, entre a fuga e o roubo. Nesse caso, o Estado responde. Alguns meses depois, ele já consumou a fuga, já está foragido e, de repente, ele rouba ou mata alguém. O Estado responde nesse caso? Não, porque não existe mais relação com o momento da fuga. Esse foi o nosso 5º julgado. E o 6º julgado, para fechar com chave de ouro, responsabilidade do Estado em relação a um profissional de imprensa ferido por policiais. O Estado responde objetivamente se um profissional da imprensa for ferido durante cobertura jornalística em alguma ação policial. Porém, admite-se a excludente de responsabilidade civil, ou seja, eu afasto a responsabilidade do Estado se ficar comprovada a culpa exclusiva da vítima. Quando que ocorre a culpa exclusiva da vítima? Quando o jornalista ou o profissional da imprensa violar as áreas demarcadas como áreas de risco. Exemplo, o jornalista vai lá e tenta fazer uma reportagem à la Regis Rezin, aquele lá que fazia a cobertura quando saiu o gol. Antes de sair o gol ele já falava, agora o fulano vai cobrar a bola e ela vai entrar no ângulo. Aí o cara cobra e faz o gol. Aí o jornalista vai lá, nesse momento está acontecendo um tiroteio, aquele policial vai realizar um disparo e a multidão do lado de cá vai jogar pedras contra os policiais. E aí ele invade a área que os policiais falaram que não poderia invadir. E aí recebe um disparo de arma de fogo. Nesse caso, a culpa é da vítima e o Estado não responderá. O Estado, em regra, responde se o jornalista for ferido por um policial. Não responderá se esse jornalista violar as áreas demarcadas como áreas de risco. Finalizadas, então, as nossas 6 decisões, eu quero responder esta questão aqui com vocês. José cumpria a pena em regime fechado na penitenciária X, na Grande Florianópolis, de onde fugiu. Meses após a fuga, já fora das dependências do centro penitenciário, José envolveu-se numa briga com presidiários de uma facção rival, também foragidos, e foi esfaqueado. Poucos minutos depois de ser esfaqueado, José cai morto em decorrência da forte hemorragia causada pelo ferimento. O filho de José ajuiza ação contra o Estado de Santa Catarina pleiteando a indenização pela morte do pai. De acordo com o exposto, o pedido deve ser julgado. Olha só, esse pedido aqui não será procedente. Por que ele não será procedente? Primeiro porque aqueles que causaram a morte dele já são foragidos e não tem nexo com a fuga. Segundo, se o José ainda estivesse sob custódia do Estado, o Estado seria responsável pelos seus cuidados, mas não é mais porque ele já fugiu. Tá vendo que nós temos 2 julgados aqui? Primeiro, ele não está mais sob custódia do Estado. Segundo, quem matou ele já fugiu e não tem nexo causal com a fuga. Então vamos lá. A letra A diz que é procedente, pois o Estado é garantidor universal. Não, o Estado não garante a segurança de todo mundo. Letra B, improcedente, pois José era um delinquente e assumiu o risco da própria morte ao brigar com os demais presidiários. Não, não é porque ele era um delinquente que o Estado não responde, não é essa a causa. Letra C, procedente, pois o Estado tinha o dever de capturar não apenas José, mas todos os fugitivos. Já vimos que depois que o cara fugiu, o Estado não responde mais. Letra D, improcedente, pois José não estava sob a guarda do Estado de Santa Catarina no momento da sua morte. Esse é o gabarito. Se ele ainda estivesse preso, se a briga, por exemplo, estivesse acontecido dentro da cadeia, o Estado iria responder, mas agora já fugiram. O Estado não tem mais como cuidar de quem está fora da sua responsabilidade. Gabarito D de dado. Procedente na medida em que José estava sendo ameaçado por outros presidiários, tendo ocorrido falha do Estado que tinha o dever de capturá-lo imediatamente. Não, né? O cara fugiu, meu filho, agora é ele que cuide da vida dele. Gabarito D de dado,
E assim nós encerramos mais uma dica aqui do nosso projeto. Sempre em alto nível, e por isso que você tem que deixar o like, deixa um comentário aqui pra gente e também se inscreva aqui no canal e ative as notificações. É muito comando, mas é importante para você alcançar a sua aprovação. Vem com a gente, um grande abraço e até a próxima.